Sejam bem-vindos, todos, todas. Eu não sei se Michel é uma mulher né? Com o nome de um homem, mas sejam todos bem-vindos. É, que bom que vocês estão aqui. Que bom te ver, Clara, Tati e Michel. A gente não identificou quem é Michel. Não é Michel. A Mirella é minha amiga de longa data. A gente não tá te ouvindo, Mirella. Não, eu acho que tem alguma coisa. Deve estar conectado no seu fone de ouvido. Pelo É isso jeito que a gente mesmo. está ouvindo. É. É isso. Eu tô usando o celular do meu marido, que o meu acabou a bateria. Eu falei, nossa, Michel, né? Alguém convidou o Michel, daí minha não, ninguém convidou o Michel. Mas então, Mirella, que bom que você está aqui também, Clara. Tá, Tati, isso. Sejam bem-vindas. Essa é a nossa terceira roda de conversa do Instituto Sapere Sacro. E como temos pessoas novas, começaremos por aí, contando um pouco sobre quem somos nós e o que estamos fazendo aqui, né? Sejam bem-vindas vocês também, né, meninas? Vivi, Cris, Fê, sejam bem-vindas também. Eu vou compartilhar com vocês o material que a gente preparou e teremos espaço para compartilhamentos e trocas. Então, por favor, participem e nos deixem saber como vocês estão, o que vocês estão pensando e sentindo. Estão vendo a tela? Ótimo. Então, para todos que estão aqui pela primeira vez e para quem está assistindo a gravação, nós somos o Instituto Sapere Sacro, que é um instituto que nasceu dos nossos estudos de mais de 2 anos de encontros a respeito de diversas linhas filosóficas e espiritualistas, né? Então, uma das coisas mais importantes da gente saber aqui a respeito do Instituto Sapere Sacro é que nós não temos uma religião específica, nós somos espiritualistas e estudamos linhas filosóficas, não religiões. As religiões acabam entrando dentro dos nossos estudos porque elas também são filosofias, mas não temos dogmas religiosos pré-definidos. Nós questionamos todas essas linhas, estudamos, aprofundamos e vemos como isso pode ser aplicado na prática, quais são os entendimentos. Um ponto muito importante da nossa filosofia é que não existe uma única verdade, e sim múltiplas verdades que são compartilhadas e experimentadas por todas as pessoas que fazem parte do Instituto e que discutem esses temas, tá? Nós teremos esses momentos juntos, né? É, começaremos com um ancoramento, traremos o conteúdo e teremos um momento de compartilhamento, conversa. A gente vai manter sempre o chat fechado para que a explicação não fique interrompida com os ruídos das salas. O chat não, o microfone fechado, mas o chat está sempre aberto para dúvidas e comentários. Então, usem, abusem, aproveitem o chat para fazer apontamentos, colocar dúvidas e comentários na hora que surgir, que assim que tiver um momentinho de troca, a gente já traz essas questões para a gente esclarecer. Esse material é utilizado como divulgação dentro do YouTube, do nosso canal do YouTube, e alguns cortes são também usados dentro nosso perfil no Instagram. Então, se você não quer aparecer, se você não quer que sua fala ou sua imagem seja utilizada de forma alguma, basta que você fique com seu microfone e sua câmera fechada, que não aparece nesses cortes. Se você entrar e compartilhar e tiver fala, nós entendemos que está autorizada, então, o uso da sua imagem também nesses materiais, tá? No final, nós fazemos a irradiação de cura, que é uma prática que nós temos toda quarta-feira dentro do Instituto, na qual nós enviamos intenção de cura para quem pede e para todo o planeta, todos os seres vivos, e vocês vão participar conosco hoje dessa irradiação. Ok?
Então, esse primeiro momento é um momento de ancoramento e nós vamos fazer isso todos juntos. Oi, pai, bem-vindo. Oi, Nelma, bem-vindos. Vocês que chegaram depois. E a gente vai começar aqui com ancoramento, tá? Então, eu vou pedir para todos fecharem os olhos, fazer uma respiração bem profunda e vai se conectando com o momento presente, se conectando com o seu coração, com a centelha divina dentro de você. Com seu espaço sagrado. Faz uma inspiração bem profunda e solta, deixando qualquer preocupação, qualquer ansiedade, qualquer expectativa de lado para que nós entreguemos a condução deste momento para nossa inteligência suprema. Nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento aos céus, pedindo a permissão a Deus, Pai e Mãe, Filho, todos em um, para a realização desse encontro sagrado. Que nós sejamos ancorados, protegidos e guiados pela força suprema, que seja sempre feito melhor. Ao meu comando, eu formo uma pirâmide de proteção em alfa, beta, delta, gama, y, selando 1, 2, 3, 4, 5. No alto dessa pirâmide, um feixe de luz branca nos conecta diretamente ao centro da inteligência cósmica. Do centro da Terra até a base da pirâmide se estende um fio dourado, alimentando essa egrégora com energia telúrica e fazendo deste espaço um elo de conexão entre o céu e a terra. Baixando o fio azul, formando bolha de proteção. Uma egrégora azulada preenche cada centímetro, cada milímetro e envolve cada molécula desse espaço sagrado, na intenção de curar, transmutar e purificar todo esse sistema. Neste momento eu convido a espiritualidade suprema, todos os anjos, arcanjos e seres de luz conectados a essa egrégora, para que realize o cinturão de proteção e possam guiar os nossos pensamentos, palavras, gestos e ações em prol da elevação da consciência de todos os seres que se conectarem com essa prática, neste aqui e neste agora. Ao meu comando, eu selo e fecho todos os portais que foram abertos, sem o nosso comando ou nossa consciência, para que apenas os portais mais elevados e conectados com a inteligência suprema e com o objetivo maior deste encontro sejam mantidos em conexão com o eu maior. Sob proteção de Miguel e orientação de sua ordem de anjos e arcanjos, nós damos início a esse encontro e nos entregamos ao fluxo da luz crística. Que todos os seres sejam felizes. Assim é, e está feito. Lentamente a gente vai retornando, sentindo as extremidades do corpo, fazendo uma respiração bem profunda. E assim que vocês sentirem, podem abrir os olhos.
Quem tiver uma aguinha por aí, tá? Já pode deixar para ser fluidificada. No momento da nossa irradiação também. Todos bem? Ótimo. Bom, quem é o Instituto Sapere Sacro? Para quem está nos vendo a primeira vez, nós temos como grande propósito promover a paz na Terra, através do conhecimento e estudo das várias filosofias espiritualistas. Nós temos como um grande impacto que nós queremos causar a ampliação da consciência de todos os seres para a elevação da vibração terrena. E nós temos como principais valores o amor, a aceitação e a compaixão, a ação sábia e o discernimento moral. Então, todas as nossas ações, todas as nossas iniciativas, elas convergem para esse propósito maior de trazer paz a todos os seres da Terra e alimentar as consciências que se conectam conosco com informações que possam aumentar o nível de amor, aceitação e compaixão entre os seres, que possam direcionar as ações de cada uma dessas pessoas e que possam trazer discernimento moral para tomar decisões cada vez mais elevadas e mais evoluídas, conectadas com a vibração mais elevada que nossos corações puderem alcançar. Tá bem? Falei tudo naquele lá? Então, ele é a missão de desenvolver discernimento moral e a capacidade de ação sábia junto aos seus associados e o público em geral. Temos como propósito a paz na Terra, com o compromisso de promover o amor, a aceitação, a compaixão entre os homens, sendo esse o maior fim de todas as ações desenvolvidas. Temos como objetivo oferecer caminhos de ampliação da consciência, desenvolvimento de bem-estar e saúde mental, emocional, física e espiritual. E os nossos principais valores são o respeito, a amorosidade, a firmeza, a empatia e a disciplina. Então, sim, falamos sobre espiritualidade, sim, somos muito conectados com o amor, com as vibrações mais sutis, ao mesmo tempo que somos bastante exigentes, atenciosos na questão dos estudos, da coerência e da dedicação a praticar aquilo que nós aprendemos, aquilo que faz sentido para cada um de nós, dentro da visão de cada um do que é espiritualidade, do que é elevado, do que é sabedoria. Tá bem? Alguns dos nossos serviços. Então, se você precisa conversar, tá passando por um momento difícil, tá vivendo um despertar espiritual, ou está com questões complicadas que você não tem com quem conversar, nós temos a conversa fraterna, que é um espaço onde alguém vai te acolher, te ouvir sem julgamento, vai te orientar espiritualmente e te direcionar para um tratamento se necessário. Então, toda a entrada dentro dos nossos serviços é através da conversa fraterna, que alguém vai te direcionar para o tratamento, se for necessário, que faz mais sentido para a sua situação. Nós temos o reiki humano, que fazemos envio de reiki para quem pede, ou quem é encaminhado através da conversa fraterna, que equilibra a energia do corpo, mente, emoções e te ajuda a lidar com alguns momentos que são desalinhando os seus chakras, os momentos difíceis. E temos também a apometria. Já a apometria, para quem não conhece, trabalha mais profundamente. É um tratamento energético e espiritual que trata os 7 corpos que nós temos o conhecimento mais técnico até agora, para harmonização, revitalização, curas espirituais e desobsessão. Então, nas situações em que você percebe que tem alguma coisa realmente te influenciando, que você percebe que tem uma presença ali que você não está sabendo lidar, a apometria é o caminho. Que tem comportamentos, traumas, dores que você não sabe de onde vem, a apometria é o caminho. Tá? Mas isso tudo é orientado através da conversa fraterna. É importante que vocês saibam esses serviços e tratamentos para que vocês acionem uma de nós, né? Aqui temos 5 pessoas do Instituto, sou eu, a Vivi, a Fê, da Tchauzinho, e a Cris,
E tem a Carla também, que hoje não tá aqui porque o fuso horário dela é diferente. Qualquer uma dessas pessoas podem ser acionadas para você ou para um conhecido seu, para que a gente ajude a passar por esses momentos que são desafiadores com consciência. Ok? Começando agora realmente a nossa roda de conversa. Nós, desde o último encontro, que foi. O encontro tem acontecido na terceira quarta-feira do mês, certo, meninas? Então, os encontros têm acontecido na terceira quarta-feira do mês. Essa é a terceira. Desde o encontro passado, nós estamos trabalhando o desenvolvimento da mediunidade, que nós estamos chamando aqui de mediunidade porque é a palavra que é mais comum, mais ouvida. Mas o que a gente realmente quer dizer com a mediunidade é a sua conexão com o sagrado, a sua sensibilidade, a forma como você interage com as energias mais sutis e com as informações que chegam através de canais não tão densos quanto a materialidade, tá? E hoje nós vamos falar sobre proteção espiritual e contato com o mentor, ok? Começando, a principal coisa que a gente precisa falar aqui a respeito da, é, do desenvolvimento da sua sensibilidade, né, da sua mediunidade, da sua conexão com o sagrado, é que a maior barreira para você desenvolver esse contato é, é, é o medo. Então, muita gente fala assim: ah, não, eu não vou desenvolver a minha mediunidade, a minha sensibilidade, porque eu tenho medo. Bom, o fato de você ter medo não faz com que a sua sensibilidade deixe de existir. Só faz com que você não saiba o que fazer com ela. Então, a questão de ter medo é compreensível, muita gente tem, até porque. Houveram grandes desvios a respeito do entendimento dessa conexão, né? Até algumas fantasias a respeito do que é esse contato com o mundo espiritual. E aqui no Instituto nós tratamos isso com uma naturalidade muito grande. Para a gente é uma questão de. É normal, enfim, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma jornada material, então nós entendemos que esse contato com o mundo espiritual é algo de todas as pessoas. E cada pessoa vai fazer de um jeito, vai desenvolver de um jeito. Então, o fato de você ter medo só faz com que você não busque conhecimento. Não faz com que a sua sensibilidade seja travada. Então, se você é uma pessoa sensível, ah, é melhor que você esteja preparado para que você saiba direcionar essa sensibilidade e saiba compreender o que está acontecendo com você, tomar ações com o que está acontecendo com você. E os dois antídotos em relação ao medo são, primeiramente, o conhecimento. Então, se você quer desenvolver a sua sensibilidade, quer entender o que acontece com você, quer compreender o seu tipo de mediunidade, na nossa palestra anterior, nós falamos sobre tipos de mediunidade, que são as formas de contato, tá dentro do nosso canal do YouTube, vale a pena dar uma olhada. Porém, o mais importante é que você comece a estudar sobre manifestações espirituais. A Bíblia dessas manifestações espirituais é o Livro dos Espíritos, primeiro, de Allan Kardec, e o Livro dos Médiuns. Lá você vai entender o princípio, né, da interação do mundo material com o mundo espiritual. Porém, não é a única coisa. Existe muito conteúdo hoje, mais inclusive desenvolvidos do que as publicações de Kardec. Lembre-se, Kardec escreveu isso no século lá em 1800 e nós já estamos 200 anos à frente. Então, obviamente, a nossa consciência, a vibração do planeta não é mais a mesma, o nível dos contatos são muito diferentes, mas sim, vale a pena começar por lá para que você comece a entender o que que é uma manifestação espiritual. E depois você busque outros conteúdos também. Nós podemos te ajudar com isso, caso você precise, queira, nos acione. Nós indicamos outros canais para você também aprofundar as suas manifestações espirituais. Mas comece por ali, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Principalmente porque ele vai te ajudar a identificar quando você está lidando com uma consciência que é mais elevada, como o seu mentor, por exemplo, e quando você está lidando com uma consciência que precisa de ajuda, que pode ser uma pessoa que se conectou ali com uma vibração mais densa sua, né? Troque conhecimento.
Converse com as pessoas a respeito das manifestações que você tem percebido, das suas percepções, porque essas trocas e essas conversas faz com que você não se sinta tão esquisito, né? Um grande reclamação, vamos dizer, a grande dor que a gente tinha quando a gente começou os nossos estudos é que todos nós nos sentimos esquisitos, meio loucos, não entendia o que estava acontecendo. E o fato de ter um grupo para desenvolver isso junto com você faz com que você se sinta acolhido e te dê perspectivas para que você escolha aquela que faz sentido para você. Uma coisa muito importante a respeito do desenvolvimento do seu conhecimento é você não esperar que alguém diga para você o que é o que não é manifestação mediúnica, né? O que é o que não é o teu contato com a espiritualidade. Porque, como nós dissemos no último encontro, cada pessoa tem um tipo de sensibilidade. É igual DNA, não existe dois iguais. Então, se você entende aquilo como um contato com a espiritualidade e a outra pessoa diz que não é, é o que você entende que vale. Ok? E se você acha que não é, e a outra pessoa diz que é o que você entende que vale. Porque as consciências que se conectam com você, principalmente o seu mentor, sabe qual é o canal que você vai compreender a mensagem dele. Lembre-se sempre disso, tá? Conteúdos virtuais. Pesquise, questione e veja o que faz sentido para você. Tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo porcaria. Então, assista, né? Tem vários canais do YouTube. Um dos canais que a gente gosta muito é a Experiência Paranormal, né? Que não quer dizer que tudo que eles falam lá, é super verdade, é super, né? É isso mesmo, e tal. Mas lá, como eles entrevistam pessoas dentro da sua experiência espiritual, né? Eles chamam de paranormal, mas ninguém gosta muito de chamar de paranormal, porque é normal, não é paranormal, né? É, dá para você ver o desenvolvimento espiritual e mediúnico de outras pessoas e ver aquilo que acontece com você, se compreender. E aí tem várias perspectivas, então por isso que a gente gosta. Aí você vai achar um que faz sentido para você, vai achar outro que não tem nada a ver, né? Um que fala de ET, você fala, não, nada a ver. Outro que fala de conexão com fraternidade branca, você fala, pô, isso aqui eu gosto. Quer dizer que ET é menos verdade do que a fraternidade branca? Não. Quer dizer que aquela consciência, a sua consciência, está mais conectada do que com esse assunto e vai conseguir aprender mais com esse assunto da fraternidade branca do que com seres extraterrenos. Qual é a verdade? Existe ou não existe? Ninguém vai saber. Te dá uma certeza. Então, a grande questão do desenvolvimento espiritual é que você precisa escolher o que faz sentido para você e acreditar naquilo que faz sentido para você. E essa é uma das premissas do nosso instituto, que são as múltiplas verdades. Não existe uma grande verdade. Até existe, mas nós não conseguimos alcançar essa grande verdade. Nós conseguimos ver fractais dessa grande verdade através das perspectivas dos outros, tá? E lembre-se, existem inúmeras formas de conexão e diversificadas manifestações. O teu mentor, que a gente hoje vai falar sobre conexão com o mentor, o teu mentor, ele te conhece e ele utilizará o canal que você melhor compreende. Então, às vezes vai ser sincronicidades, às vezes vai ser, tem uma das pessoas, a Carla, não, ela não tá aqui, ela tinha muito medo e ela sabia que ela tinha essa sensibilidade, ela tinha muito medo. Então, ela conversava com a espiritualidade para que eles não aparecessem, é, não fizessem manifestações assim, tipo, espirituais, não aparecesse um espírito ali para ela, ela ver um negócio que ela ia se assustar. Ela falava assim: me manda um bichinho. Ela inclusive, é da área da biologia e tal, e ela apaixonada por animais, então ela falava: me manda um animal. Porque o animal eu vou receber bem. Agora, se você me mandar um espírito, eu vou gritar, eu vou me assustar e eu vou sair correndo. Então, o princípio da conexão dela com o mundo espiritual foi através dos animais. Então, é, o mentor, ele te conhece e ele vai atender à manifestação que você melhor entende, tá bom? E a outra premissa, muito importante, é a proteção. Vocês viram que antes da gente começar essa conversa, nós fizemos um ancoramento. E durante o ancoramento, eu falei para formar a pirâmide de proteção. Eu formei a pirâmide de proteção e aí eu coloquei uma bolha em volta, né, da pirâmide de proteção. Essas são
formas de proteger o seu campo, para que dentro dessa conexão, desse contato, aconteça apenas aquilo que é permitido por você ou pelo seu mentor, tá? Então, como é que você faz isso? Sempre que você for se abrir para um contato espiritual, gente, fica tranquilo, não vai descer um anjo e te assustar e falar, oi, eu sou seu mentor, muda sua vida, joga tudo pro alto. Não é assim que acontece, tá bom? Vai ser tranquilo, calma, né? Fiquem tranquilos. Se você quer, você vai sentar, vai se conectar e a primeira coisa, protege o seu campo e o seu ambiente. Primeira coisa, faz uma oração, faz a proteção. Então, formar a pirâmide de proteção é isso. Você pode estalar os dedos, você pode bater palma, você pode não fazer nada disso e só falar, porque esse comando, o som, ele é o que forma a área de proteção, tá bom? E aí você se imagina dentro dessa área, ou dentro dessa bolha, ou dentro dessa pirâmide. E pronto, tá feita a proteção do seu campo. E aí você convida o seu mentor para ancorar a prática. Então você fala assim: ah, eu convido a Deus Pai para que ancore essa prática, ao Arcanjo Miguel, Maria, ou a Fraternidade Branca, ou aos arturianos, aqueles com quem você se conecta. Ah, Mari, mas eu não me conecto com ninguém. Eu convido o meu mentor, a minha consciência maior, o meu eu superior. Qualquer, qualquer uma dessas manifestações é uma consciência elevada que você está convidando para ancorar essa prática, que também faz parte de quem você é, está super conectado com você, tá bem? Aí você pede a permissão para essa sabedoria suprema e diz: olha, eu te peço permissão para fazer esse contato e coloca a intenção. E eu tenho a intenção de conhecer o meu mentor. Eu tenho a intenção de levar cura para todas as pessoas. Eu tenho a intenção de realizar esse encontro sagrado e trazer conhecimento para as outras pessoas. O que você vai fazer naquele momento, você coloca em palavras para então verbalizar as permissões e não permissões pessoais. Uma das coisas que funciona muito nesses primeiros contatos é dizer: olha, eu só permito que entre em contato comigo aqueles que o meu mentor permitir. Ou eu só permito que entre em contato comigo o meu mentor, o meu guia espiritual. Eu só permito que entre em contato comigo e você diz o que você permite. E diz o que você não permite. Vocês perceberam que durante o ancoramento eu falei, neste momento eu fecho e selo qualquer portal que esteja aqui aberto que não foi aberto com a nossa permissão. É a hora que você fala assim, ó, eu não permito que isso entre em contato comigo. Dentro da criação, lembra lá no Gênesis, na Bíblia, fala assim, e no princípio era o verbo. Lembra disso? Porque o verbo é o maior poder de manifestação que nós temos. Então, quando você diz eu permito que apenas as forças conectadas com o meu mentor se relacionem comigo, ou eu não permito que nenhuma consciência fale comigo, que nenhuma consciência entre em contato comigo, né, que não seja o meu mentor, eu não permito que abra-se nenhum portal aqui que não seja do meu mentor, por exemplo, está feito. Você termina, inclusive, assim é, está feito. Tá? Então, sempre que você for fazer um contato, se você for querer começar a psicografar, canalizar uma mensagem, se você quiser ler tarô, se você quiser receber orientação, receber sinais, faça essa proteção. Que essa também é uma forma de você se sentir segura. E aí, eliminar a barreira do medo. Quando a gente está com medo do contato, o contato não acontece. Porque ele precisa de um estado de fluxo para acontecer, e a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Se a gente tá com medo, a gente tá sempre ali, ó, no cabeção, pensando, 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 e o contato não acontece, tá? Então, você faz a proteção para você também poder se entregar a esse contato, ok? Ok. Formas de conexão com o mentor. Gente, até aqui, alguma dúvida? Eu não tô vendo o chat. Não tem? Tá. Ah, volta. Tá.
Então, agora a gente vai começar a falar sobre formas de conexão com o mentor. Gente, o que é um mentor? É, no cristianismo, né, ele é conhecido como o anjo da guarda. No espiritismo, ele é um mentor, né? Uma consciência que está conectado com a sua consciência para a realização da sua programação na Terra. No Espiritismo, eles falam que quando a gente vai encarnar, nós programamos a nossa vida, né? Quais são os desafios que nós queremos viver para limpar os karmas, os erros, os equívocos de vidas passadas e aprender na prática aquilo que a gente ficou estudando enquanto estava na erraticidade. Erraticidade, na linguagem do espiritismo, é o tempo que a gente passa não encarnado, estudando e desenvolvendo o nosso espírito. E a encarnação vai ser o momento da prova final, em que a gente coloca em prática tudo que a gente estudou. E existem, a gente não estuda sozinho quando a gente está na erraticidade. Nós fazemos parte de uma família espiritual. E dentro dessa equipe espiritual, dessa família espiritual, tem pessoas que encarnam para viver as provas e as expiações e as missões, as tarefas que precisa realizar, e tem consciências que não encarnam, mas estão conectadas com essas tarefas. Então, o mentor é uma dessas pessoas que está conectado com essa tarefa. Então, o sucesso da sua encarnação não é só seu. O sucesso da sua encarnação é seu, do seu mentor e de toda aquela equipe espiritual que está junto com você naquela programação. Você é uma pecinha dessa programação. Então, quando em vários lugares, ou a Bíblia, várias escrituras sagradas dizem assim: você não está sozinho mesmo. Porque tem uma tarefa que é realizada por uma equipe e você é a consciência que encarnou dessa equipe. Mas existe a consciência que está fazendo a proteção, a consciência que está fazendo cura, a consciência que está fazendo a guiança. Então, o mentor, barra guia, barra anjo da guarda, é essa consciência que tem a função de te orientar, porque ele faz a conexão entre você e a consciência suprema. Deus, sagrado, né? Enfim, essa inteligência maior, tá? E a sua forma de acesso, né? Então, a primeira coisa que você precisa para você se conectar com o seu mentor é querer. O mentor sempre quer se conectar com você. Sempre. Ele tá ali sempre falando com você. O que ele faz para falar com você? Ele usa coisas do seu ambiente. Ele te sussurra, por exemplo, sabe quando às vezes você tem uma ideia e aí essa ideia te direciona para alguma realização? Ou aconteceu uma cliente minha uma vez falou assim: Nossa, eu estava muito estressada uma vez com o meu trabalho, e eu de tão estressada, eu resolvi tomar um café na cantina. E aí eu cheguei na cantina, eu encontrei uma pessoa que eu conhecia, e essa pessoa me ofereceu uma vaga em outro lugar. E aí eu fui, que é onde eu tô agora, eu tô super feliz. Então, o mentor faz isso, fala, vai tomar um café. E aí você acha que é a sua ideia de tomar um café. Por isso que seguir essas ideias que te surgem, atenção com a qualidade da ideia, né, pessoal? Vamos ser, vamos ser aqui conscientes, né? Você não vai dar ouvidos a um pensamento intrusivo, né? Olha a qualidade da ideia, mas é um pensamento inofensivo que você pode fazer, você faça e veja o que acontece, que é uma forma do mentor se conectar com você. Então, se você tem o desejo, você verbaliza esse desejo de conexão. Então, você fala assim: eu quero conhecer o mentor, ou meu anjo da guarda. Eu gostaria de te conhecer e que a gente tivesse um contato mais profundo. E é isso. Eu vou me colocar à disposição em tal momento, tá? Atenção aos sinais, tanto os sinais externos como sincronicidades, eventos aleatórios, quanto sinais internos, como pensamentos, sensações, e veja o que você entende disso. Testa a sua interpretação. Vocês vão ver, a gente já vai compartilhar cases aqui de conexão, e aí vocês vão ver que sempre tem assim: se for você mesmo, me dá um sinal aqui nessa vela. Aí nada acontece, daqui a pouco a vela. Vrum. Aí você fala: peraí, opa, né? Então você está testando se você entendeu certo. Ó, é isso mesmo?
Eu sempre falo com o meu mentor assim: ah, eu entendi que esse é para eu fazer isso, mas eu não tenho certeza. Então, eu não vou fazer. Se for para eu fazer, traz essa ideia no momento aleatório, que eu tô fazendo qualquer outra coisa. E daí, quando volta essa ideia no momento aleatório, tipo, tô lavando roupa e a mesma coisa, né, o mesmo comando voltou, eu já sei que é isso mesmo, que é ele que tá falando comigo. Então, você interpreta seus sinais e testa a sua interpretação. Não tem nada de errado em duvidar, pedir prova, tá tudo bem. E ele tá bem disposto a te dar provas de que ele tá ali também, né? E aí você se observa. Porque o que mais atrapalha o contato com o mentor depois que ele acontece são julgamentos. Quais são os pensamentos, quais são os julgamentos, quais são os sentimentos que nascem a partir dos sinais que você recebe? Se você recebe os sinais, você fala assim, ah, coincidência. Não, isso nada a ver. Ah, eu tô imaginando. Ah, você realmente não vai conseguir ter esse contato, né? Você vai descartar o contato. E eles sempre vão indicar para você qual é o seu caminho de desenvolvimento, quais os aprendizados. Então, por exemplo, se você recebe um sinal e aí você não acredita nesse sinal, você já sabe que você vai precisar trabalhar confiança, fé. Então, você pode dizer assim, ó, eu não consigo fazer isso porque eu não acredito o suficiente, me dá uma tarefa mais fácil. Para daí você testar. Então, você já vê que esse é um desenvolvimento. Não existe em lugar nenhum um guia do que você fazer para desenvolver sua mediunidade, justamente por isso. Porque cada caminho é de uma pessoa. E quem é que vai dizer como você vai desenvolver a sua mediunidade, sua conexão com o seu mentor? É o mentor, através de sinais, principalmente de sincronicidades. Por isso que a única forma de você se conectar com o mentor é se conectando com o mentor, né? E daí você se conecta com o mentor e isso vai se aprofundando, tá? E para vocês verem como isso acontece, na prática, eu vou pedir para as meninas compartilharem um pouco como é que foi a conexão delas com os seus mentores. Eu posso compartilhar do meu também, mas para que a gente tenha cases daqui e vocês consigam se observar também na prática de vocês. Tá bom? Quem quer começar? Tá, eu vou. Eu sempre começo, né? Então, esse contato com o mentor, para mim, é meio novo, né? Que eu comecei a ter contato com ele quando eu comecei a fazer a mentoria. Eu acho que foi faz um ano e meio, né? Comecei a fazer mentoria em 2023. E no começo eu tinha receio, porque era uma coisa nova, e para mim era uma coisa assim que seria assim, nossa, muito anormal. Mas foi muito natural. E o engraçado é que, assim, as primeiras vezes eu sentei, meditei, falei que eu queria entrar em conexão, queria conhecer, queria que tivesse um nome ou alguma imagem para que tivesse algo que eu pudesse me relacionar. E a primeira vez que veio o nome, eu comecei a dar risada, falei, ah, não é não, você está tirando sarro de mim, por quê? Que foi o nome de uma personagem do filme Senhor dos Anéis, a Galadriel. Só que ele se apresentou como uma figura masculina. E aí eu comecei, ah, não, gente, tá difícil, coloca uma personagem de cinema, e agora? Mas aí isso foi, assim, vindo ideias ou ouvindo significados, assim, de tudo que está aqui também tem no céu. Então, isso não necessariamente só porque tem uma personagem que está errado. E eu fui abrindo espaço para isso. E no começo a sensação que eu tinha é que era uma coisa externa, que era uma outra pessoa. E à medida que a gente vai aprofundando, essa sensação de que é um outro ser vai modificando. E aí a gente começa a perceber que o mentor é a gente, só que é uma consciência aumentada, a gente uma outra dimensão. Então é uma extensão nossa. E fica uma coisa muito mais fácil e muito mais natural. Então, às vezes, quando eu penso alguma coisa ou vem uma intuição, eu falo, tá, é meu ou é de você, Galadriel? Aí eu espero a resposta
Se vem um sim, eu falo, então tá bom, então é de você, eu vou fazer isso. Se não vem um nada, eu espero mais um pouquinho para ver se tem uma confirmação. E eu sempre medito ou escrevo e a gente vai se relacionando. É como se relacionar com uma outra pessoa. Eu acho que fica mais fácil dessa forma, né? Para ficar um pouco mais natural. E é o que está acontecendo. Uma fé é tão bonitinha, né? Meu relacionamento começou bem diferente. É porque eu sou bem diferente, né? Primeiro que eu não acreditava, eu achava que eu não tinha nenhum tipo de conexão. Eu não. Não é que eu não acreditava que existisse. Eu não acreditava que eu poderia ser um canal de comunicação, tá? Que eu teria sensibilidade para isso. E aí aí a gente começou a desenvolver, né, nas mentorias, e eu ainda muito cética, pessoa formada em matemática, tudo que acredita precisa tá vendo, né, assim, precisa ser lógico. E aí o processo inicial foi muito difícil, porque para mim, meu canal de conexão é no sentir, é através do que meu coração fala. Então, era, era estranho eu desligar o lógico que estava aqui funcionando a vida inteira e ligar o sentir, o que vem do coração, ouvir o que eu sinto. Até hoje ainda não é fácil, mas no início a conversa era muito por sonho. Eu sonhava com alguma coisa e aí eu sonhava de novo, e aí a gente ia tendo confirmações durante o dia, mas as minhas conversas, nesses primeiros contatos aconteciam muito por sonhos, que era a forma de conexão. E aí depois começou a ser desenhos, né? A gente percebeu que eu desenhava, né? Tinha isso de fazer. É porque, como não eram desenhos, eu vim de família de artista, né? Minha avó pintava, meu padrinho pintava, então eu não desenhava como eles, então eu não achava que eu desenhava. Só que era uma forma de. Os rabiscos era uma forma de conexão também. Então, aceitar essa nova forma de conexão também foi um processo. E, e eu tive essa mesma sensação que a Mafê, e com o tempo, essa figura do mentor que parecia muito distante passou a ser uma consciência do eu mais elevado. Eu comecei a questionar, falei, mas se você é meu mentor, né, é uma consciência elevada, por que você está falando que nem eu? E aí me vinha assim a resposta, porque eu sou você, só que numa outra dimensão, e a gente pode continuar falando dessa forma, assim, sabe? Porque a gente tinha figura, né, de que um anjo é um ser sagrado, é uma coisa no altar, né, muito longe, muito distante da gente, e trazer isso para a possibilidade do presente também é uma descoberta, assim, né? Então, eu acho que é um aprendizado diário, como é que acontece essa conexão, como é que é feita essa conversa, que vai mudando, né? Vai se aprofundando, assim. Acho que o próprio sentimento antes era muito mais distante, eu precisava estar muito mais atenta ao que meu coração falava. Hoje parece que vai aproximando, né? A gente vai se tornando algo mais como se fosse um só, né? Eu acho que essa que é a sensação que fica. Quando você se permite abrir contato, vai unificando. Conta do nome, Vivi. Então, começou o sonho que primeiro que o mentor de todo mundo era homem. E aí eu comecei, mas por que o meu é mulher? Não é possível, é possível? E aí eu sonhei, é possível, o seu mentor é uma mulher. Aí a gente ia para o encontro e eu falava, né? Era uma mulher. E aí eu sonhei com Iemanjá, né? Porque a minha família tem uma coisa da Umbanda. Não, mas antes, você dava nome e pedia para ter o sinal de confirmação do nome. Lembra que você falava assim: ah, teu nome é José, eu acordo E com foi a. quando eu descobri que era Que era mulher. mulher. Isso, como é que foi? Eu pedia, né, quando eu dormia, vou escolher um nome aleatório. Se for isso, aparece bolinhas na água, né? Porque a água tinha que estar com bolinhas de manhã. Se acordasse com bolinhas, é porque o sinal era assim.
Aí eu dava nome de homem e não vinha, nunca tinha bolinha na água. Aí eu falei, não é possível, é mulher? Aí no dia seguinte o copo cheio de bolinhas. Eu falei, ih, o nome é de mulher então. Aí eu sonhei com Iemanjá e aí a gente ficou, né, nessa de que era Maria. Foi todo um processo ali de tentativa e erro. De tentativa, erro e muitas confirmações, né? Porque vivia dessas. As não, eu acho que é isso, mas tem que me confirmar e tem que colocar aqui na minha cara que é isso Eu mesmo. já comecei falando, eu sou lógico-matemática, cara. A pessoa tem que fazer sentido para eu levar isso adiante, senão não vale. E aí, Cris? Ai, ai, já tô rindo aqui pensando que parece bem doido, assim, né? Algumas confirmações, mas quando você tá vivendo aquilo ali, você fala, cara, não é possível, e aí você confirma, assim. Então, no meu caso, eu sou irmã de Viviane, né? Como ela falou, a nossa família, ela tem uma história, né, na Umbanda, no Espiritismo. Então, a gente foi inserida na religião muito nova, desde criança, a gente via essas manifestações e tal. E desde pequena eu ouvi, não, você é médico, você tipo, mal nasci, você é médico, você não sei o quê, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tipo, ela não era, talvez assim, por isso que ela também não tinha essa confiança de que ela também poderia fazer. E aí eu via coisa, eu via vulto em casa, eu via coisa. Então, isso, criança, assim, me gerou muito medo e eu, de uma certa forma, bloqueei aquilo na minha vida. Então, assim, qualquer coisa que eu não segui religião, tipo, minha mãe falava, todo mundo falava, eu passava bem longe, inclusive. Então, tudo que falava, o que relacionava ao espiritismo, né, não à espiritualidade, ao espiritismo, eu já negava, assim, eu achava que era, não, nem vou mexer com isso, já me dava calafrio, já ficava em pânico. Só que, junto com isso, eu sempre tive essa questão da sensibilidade. Comigo era muita questão da sincronicidade, assim, tem muita gente que me conhece, eu via muita hora igual, às vezes eu estava passando por alguma situação no trabalho e eu falava, não, eu não falava para, né, os meus colegas, eu falava assim, não, eu não vou tomar decisão, peraí, porque eu vou pensar na hora que aparecer que o meu sinal eu vou fazer. E aí chegava lá, aparecer 15, 15, 17, 17. Aí eu ia no Google e pesquisava assim, anjo, e botava o número da hora. Aí vinha uma mensagem, sempre assim, mesmo que fosse 17, 17 várias vezes, as mensagens eram diferentes. Eu falava, "Ih, então tá ótima a comunicação assim." Só que isso eu nem conhecia a Mari nem nada, e era assim que eu tratava. Então, o número sempre foi uma coisa muito, muito clara para mim. E eu não relacionava isso com a espiritualidade, porque para mim a espiritualidade vinha de espírito e eu tinha muito medo, né? E aí Viviane me convidou para vir para participar da reunião. Eu falei, Viviane, não é nada de espírito, não, né? Que se for negócio de espírito, eu não vou. Aí ela falou: não, não, não tem nada disso e tal. No primeiro dia que eu fui, a Mari começou a falar um monte de negócio de espírito, eu quase bati em Viviane. Mas aí eu já estava meio que mexida ali com a história. E aí eu comecei a me aprofundar, mas assim, a minha grande questão no início foi passar por cima desse medo. E aí entender, né, que o mentor, porque eu achava que eu me conectar com o mentor ia aparecer alguém aqui e ia começar a conversar comigo, ou eu ia incorporar alguma coisa, e eu falava, não, pelo amor de Deus, então eu negava. E aí eu comecei a entender isso, eu aprendi muito primeiro essa questão da proteção, como eu podia me proteger, como eu sentia, né, o que era uma coisa é, confortável para mim, o que não fazia parte de mim, como eu conseguia encaminhar aquilo que não fazia parte de mim. Então, o grupo foi muito importante para me ajudar nessa identificação, primeiro, né, e principalmente perder o medo, para aí depois eu conseguir abrir esse caminho de tentar me conectar com o meu mentor de uma maneira mais consciente, né? E aí a gente passou por esse processo, assim, eu acho que todo mundo quer dar um nome, né? Também a gente buscava um nome e tudo mais. E as confirmações vinham de lugares muito básicas, assim, eu falava, não, não é possível. Aí eu brincava, né? Eu falava assim, então se é assim, então pisca a luz, sei lá. E a luz começava a piscar, eu já ficava em pânico. Eu falava, não, não pisca não, para de piscar a luz. Eu já entendi, eu não quero saber. Então, foi muito uma relação inicial, assim, de perder o medo. E aí, como eu tinha essas situações, eu falava, não, então como eu tenho essa coisa com número, vamos continuar nos números, né? Então, era muito uma coisa combinada. E aí eu sempre via a hora igual, como eu falei, e depois que eu abria esse fluxo, quando eu queria confirmar alguma coisa que eu puxava o número, aí, por exemplo, eu olhava para o relógio e estava, sei lá, 14, 14.
Aí eu pegava, ia ver uma conta, a conta era 141. Aí eu entrava no carro, o carro da frente estava com a placa 1414. Aí eu falava, tá bom, já entendi. Então, assim, não era mais só hora igual, começava a se repetir os números, né? Os mesmos números, em situações muito aleatórias, tipo quilometragem do carro, conta, telefone de alguém, tipo, me ligavam o telefone que os números se repetiam e, tipo, não era ninguém. Então, eram umas coisas meio assim. Então, foi onde eu fui buscando confiança e desenvolvendo essa comunicação. Então, assim, até hoje eu ainda tenho dúvida, né, do que é e do que não é, mas aí também vem a questão da escrita, né, que eu sempre gostei muito de escrever e refletir, fazer reflexões, isso desde muito nova, eu sempre escrevi muito sobre a minha vida. E eu comecei a me conectar antes de começar a escrever. E aí eu comecei a identificar que determinadas coisas que eu escrevia, tipo, não era eu, assim. Eu lia e falava, cara, eu não uso essas palavras, sabe? Eu não uso essa concordância, eu não uso esses verbos. Então eu comecei a identificar, né? E aí, às vezes, agora, quando eu estou fazendo essas reflexões mais conectadas, eu agora até escrevo de cor diferente, assim, né? Eu já consigo identificar com muito mais facilidade quando sou eu escrevendo a minha reflexão e quando é essa consciência mais superior, assim. Então, é uma questão mesmo de desenvolvimento e de se permitir, né? Mas eu passei muito por esse processo de perder medo, aprender a me proteger para ter mais segurança e confirmar que, tipo, não é nada de, não, isso aqui não é ruim, não, é alguém, ó, tá me ajudando mesmo. Então, eu precisei confirmar várias vezes com coisas bem aleatórias mas que faziam sentido no momento e que hoje eu acho que é uma evolução, um desenvolvimento constante, assim, né, que a gente continua desenvolvendo. Muito bom. Se alguma de vocês que não somos nós quatro, que quiser compartilhar, é só sinalizar também, tá, gente? A troca é para todo mundo. No meu caso, foi um pouco mais agressivo, porque realmente eu não dei espaço para isso, né? Até muito tempo na minha vida. Só que depois que eu dei, eu percebi que sempre existiu. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes da gente saber dessa conexão com o mentor é que quando você identificar o que que é a sua conexão com o mentor, você vai ver que você sempre teve essa conexão, você só não sabia que era isso, né? Então, como é que foi, né, comigo? Depois que Ó, desculpa. Depois que. Eu não sei por quê. Deixa eu lembrar. Ah, lembrei. Eu tava com uma cliente e essa cliente falava para mim a respeito de um médium. E ela falava, toda vez que ela falava a respeito desse médium, gritava assim, tipo, ficava. Eu queria saber mais, assim. Daí ela falou uma vez, eu falei, não, não vou falar nada. Ela falou duas vezes, não vou falar. Na terceira vez eu falei, me dá o telefone desse cara. Eu preciso falar com ele, não sei por quê. Né? Daí eu peguei o telefone desse cara, fui lá falar com ele e falei, ó, tô aqui, não sei por quê. Então, se você souber por que que eu tô aqui. E assim, pensa, né? Pra mim, eu era, né, que era uma pessoa bem mais racional do que o que vocês estão vendo aqui, era uma coisa muito esquisita, né? Tipo, chegar na frente de uma pessoa e falar assim: ó, eu não sei por que eu tô aqui, mas talvez você saiba, então me fala. Eu falei, eu acho que eu tenho uma certa mediunidade e talvez esteja no momento de eu trabalhar isso. E aí eu entrei em um tratamento apométrico, mas um tratamento bem hardcore, assim, né? Esse tratamento apométrico. Então, durante esse tratamento, eu me lembrei que quando eu tinha 13, 14 anos, uma vez eu vi um homem que me entregou um papel e nesse papel estava escrito um nome, que era Ramsey. E, e eu não falei, né? Mas naquele dia que eu lembrei, quando aconteceu a apometria, esse médium incorporou um homem que se apresentou como Ramsey. Eu falei, oxe. E aí eu lembrei, aí ele se apresentou como meu mentor e tal. E nessa apometria, é, eu sentia quando os espíritos estavam chegando, né? E iam incorporar nele. E era um sentimento que era muito comum para mim. Então, era
essa mediunidade sinestésica, né? Que você sente algo no seu corpo. Era uma sensação tipo de frio no estômago, mais ou menos assim, né? E eu falava, bom, mas isso quer dizer que um espírito está perto? Eu sinto isso o tempo todo? Então eu comecei a entender que era isso, né? E aí, bom, eu tive esse primeiro contato com o Ramsey. Ele foi a pessoa, né, o mentor que me ensinou a me conectar, porque também existe faixas de vibração. E você tem acesso ao seu mentor a partir do momento que você consegue elevar a sua vibração até um lugar que ele consegue descer a vibração e vocês se conectarem na mesma faixa. Por isso que a gente sempre começa com uma oração. A oração sempre vai elevar a sua vibração, vai levar sua frequência cerebral para uma faixa mais próxima da frequência de um ser de luz, né? De uma consciência de luz. E aí você consegue se comunicar. E esse meu mentor, ele era, na verdade, um intermediário entre eu e o meu mentor mais elevado, né? O meu eu superior mesmo, que é Miguel. E ele me ensinou como fazer o contato, como. Eu deitava, eu entrava em meditação, eu deitava e eu deixava o meu pensamento livre. Isso se chama desdobramento astral. Depois eu fui aprender que é desdobramento de consciência. E ali era como se eu estivesse sonhando, só que eu não estava dormindo. Então é como se eu estivesse imaginando algo muito profundamente, tá? Então, um desdobramento astral ou uma projeção da consciência acontece desse jeito. Só que eu não sabia que era isso que estava acontecendo. O que que eu fazia? Eu entrava em meditação, daí eu começava a ficar mole assim, deitava, e daí algo acontecia na minha imaginação. Eu voltava, e aí eu entendi o que ele estava me explicando e tal. E aí eu combinei com ele de que eu ia fazer isso todo dia, determinado horário. Fazia proteção e fazia isso. Depois, conforme foi evoluindo, foi ficando mais natural para mim, eu estava nesse tratamento na frente desse médium, de repente ele me incorporou, ou seja, assim, nossa, né? O que está acontecendo? E aí o sagrado ser que estava ali era Miguel, meu mentor. E a primeira coisa que ele falou assim: você não escuta? Não, eu estou tentando falar com você há séculos e você não me escuta. Eu preciso descer aqui para você escutar. Então, comigo foi um pouquinho mais, né, mais material, porque eu realmente estava negando assim que fosse isso, né? E aí, quando ele veio, ele falou comigo, tal, eu falei, né? Daí ele me falou coisas sobre a minha infância, ele me falou sobre os momentos em que a gente já tinha tido contato mais próximo, e tal. Aí eu falei, bom, então talvez você seja meu mentor mesmo. Só que mesmo assim, aí eu comecei a escutá-lo com mais frequência, identificar a presença dele, porque foi isso, né? Quando ele incorporou no médium, eu senti uma sensação que eu sentia o tempo todo. Então eu falei, essa sensação é então que você está perto de mim? Ele falou, é isso. E aí presta atenção nos seus pensamentos, porque eu converso com você através de um fenômeno que se chama transmentação, que é a conexão da sua mente com a mente do seu mentor. Então o teu mentor vai falar dentro da tua cabeça. Ah, mas quando que é o mentor falando, quando que é a imaginação? É prática. É prática, tá? Você vai ver que a sua imaginação, quando, como a Cris falou, é um repertório seu, é algo que você já viu antes, tal, e você vai ver que é o seu mentor falando com você quando é alguma coisa um pouco mais aleatória, assim, você fala, nossa, eu não estava nem pensando nisso. Mas às vezes também o seu mentor vai usar aquilo que você já viu para falar com você, e aí é uma questão de prática, tá bom? E aí ele falou, daí eu comecei a falar com ele nesse sentido, tá? Quando eu tinha a sensação, eu falava, bom, ele tá aqui perto, e aí eu começava a falar com ele. Daí eu comecei a perceber quando era um pensamento que era ele conversando comigo em momentos que eu não tinha sentido, e aí foi criando essa intimidade. Mesmo assim, eu não o aceitava como meu mentor. Eu falava assim, não vou fazer isso aí que você tá falando, não. Né? Por quê? Eu quero fazer diferente. Não, não é assim. Então, ele sempre falou para mim que eu era uma pessoa muito teimosa. Né? E eu realmente, né? Eu não sou teimosa, insistente. Teimosa é quem teima comigo, né? E aí, eu falava, ó, meu pai rindo. Aí eu falava assim,
não, mas peraí, não é assim. E eu ficava ali discutindo com ele, até que eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Muito difícil, assim. Eu tava enlutada, eu tava, assim, muito, muito dolorida, assim mesmo. E eu achava que ele não tinha feito nada. E eu tava muito puta com ele, porque eu falava assim: você tinha que ter me protegido, você tinha que ter evitado isso de acontecer, você prometeu que você ia me proteger, você prometeu que. Eu não quero mais falar com você. E numa dessas, eu fiz a mesma coisa que eu fazia quando eu falava com o Ramsey, só que eu não fiz isso de propósito. Eu tava fazendo um yoga, e aí eu fui fazer o Shavasana, né, que é aquela postura última do yoga que você relaxa, e aí ele veio. E aí ele me explicou, detalhe por detalhe, por que que eu estava passando por aquela situação, por que que ele não tinha me protegido e não tinha evitado aquilo, o que é que ele tinha feito. E ele falou como que ele estava demonstrando o amor dele através dessa situação. E neste momento, eu falei, eu entendi. E agora sim eu te aceito como meu mentor. Demorou quase 3 anos de contato com ele para eu aceitar isso, né? E aí, assim, então, na minha experiência, né, foi mais eu precisei de um intermediário, né? Eu precisei de dois intermediários. Primeiro eu precisei do médium, daí eu precisei do Ramsey, porque o Ramsey estava entre eu e Miguel. E aí, depois que eu consegui me desenvolver, aí eu consegui ter essa conexão com o Miguel. Hoje, e ele sempre falou assim para mim: eu sou tu e tu me és, ou seja, eu sou você e você eu também. Então não tem essa separação. E hoje tem muito essa fluidez entre a gente. A partir do momento que eu aceitei ele como meu mestre, eu parei de discutir com ele, eu parei de brigar com ele, e eu comecei a construir conhecimento com ele. E foi onde nasceu todo esse encontro aqui, depois que nasceu o Sapere Sacro, depois, enfim, tudo isso. E é isso, né? Eu também utilizo muito a escrita, que é o meu canal mais fluido, né? Eu sei que quando eu tô escrevendo, eu consigo parar de pensar e parar de interferir. E ali, os primeiros anos, assim, do meu desenvolvimento mediúnico foi todo dia escrevendo orientação, todo dia escrevendo orientação. E aí, até que eu conhecesse Miguel o suficiente para não precisar também desse intermédio. E é isso. Dúvidas, comentários, alguma coisa que ficou vivo em vocês e que vocês gostariam de compartilhar, podem usar o chat. Se vocês não quiserem aparecer, o chat é, vai fica ali discretíssimo. E eu vou compartilhar agora. Adorei, meninas. Faz muito sentido para mim. Que bom, Mi, que bom. Eu não sei, não é minha, é Mirella, né? Mirelle. Mirelle, Tá, Mirelle. então é Mi mesmo, tá tudo certo. Mari, em algum momento você pode compartilhar o que Miguel te explicou? Em qual parte? O que ele me explicou? Ah, do momento traumático que eu tava vivendo? É isso? Ah, sim. Eu estava enlutada por uma perda gestacional, que foi muito dolorosa para mim. E ele tinha profetizado que essa criança ia nascer. Ele tinha me falado que essa criança viria, né? E eu sabia, eu estava muito confiante e tal. E muito apegada também com essa criança, já desde antes dela ser concebida. E aí, depois eu tava com 10 semanas de gestação e eu perdi a criança. Eu perdi, nós perdemos, todos perdemos, né? A criança não veio. E aí eu falei, não, por que que você veio profetizar, então? Por que que você veio me dizer que essa criança viria? Por que que você veio me encher de esperança? Porque se se você é Miguel, você sabia que não ia acontecer. Então, se você sabia que não ia acontecer, por que que você me deixou acreditar que ia acontecer, né? Isso não é um anjo da guarda, isso é um carrasco da guarda, né? E eu tava muito bravo com ele, eu fiquei bravo com ele, eu fiquei bravo com Deus, eu fiquei brava assim, tipo, Deus, né? Tudo. Fiquei brava com tudo. E aí, nessa, nessa meditação,
Aquele dia eu tinha sonhado que eu e ele entrando num ônibus, ele ia entrar no ônibus comigo, e aí, quando eu olhei para trás, ele não entrou no ônibus, o ônibus fechou a porta, o ônibus saiu comigo lá dentro, e ele virou as costas e foi embora. E eu bati assim no vidro do ônibus, falando: você me abandonou, você me largou, você não podia ter feito isso é traição e tal, não sei o quê. E aí ele veio nesse desdobramento e ele falou assim: olha, essa criança não veio porque você sofreria demais. Eu falo: não quero nem saber, eu tô sofrendo agora, né? Não quero saber se eu ia sofrer ou não, eu já tô sofrendo agora, então eu não acredito que você trocou um sofrimento pelo outro. Daí ele disse assim: olha, é, você precisava passar por isso em função dos seus apegos, das suas provas, de outras experiências que você teve com a relação mãe e filho, que você precisa compreender que a existência de um filho não vem para realizar a mãe. A existência do filho vem para realizar a ele mesmo. Então, essa foi a escolha desse espírito, vir para realizar a ele mesmo e não a você. Mas, de qualquer forma, a vinda dele, efetivamente, te traria um sofrimento que seria mais carga kármica para você do que a evolução que você veio fazer nessa vida. A evolução que você veio fazer nessa vida é você aprender a amar as pessoas dentro das escolhas que elas fazem, principalmente aquelas pessoas que você mais ama. E aí eu entendi. Daí eu falei assim: e é assim que você me ama? Ele falou assim: é assim que eu te amo. Eu te amo te deixando ser quem você quiser ser. E fazer o que você quiser fazer. Tanto que você me questiona várias vezes, você faz o que você quer fazer e eu tô aqui mesmo assim, né? E eu falei: é verdade. É porque até então, ele me dava orientações e tal, e eu falava: não, não vou fazer porque eu não quero. E se você quer ir embora, você vai, o problema é seu, não preciso de você, sabe? Eu era bem dessas, assim, né? E ele falou assim: mesmo você não querendo fazer aquilo que eu tô te falando, te orientando, eu estou com você, porque eu te amo. E é isso. Você pode ser quem você quiser, eu vou continuar te amando. E aí ele me deu uma lição a respeito do que é o amor ágape, que é o amor que é incondicional e é o amor criativo. E, e aí eu chorei que nem uma louca, né? E aí eu entrei em catarse, e nessa catarse eu falei: agora sim, eu te aceito como meu mestre. E eu entendi que você tem muito para me ensinar. E daí, depois disso, nós evoluímos muito na nossa relação. A gente fez várias experiências juntos, né? De jejum, de silêncio, enfim, né? De mergulhos que ele me orientava e eu fazia. Fiz, né? Continuo fazendo. Criar esse instituto, criar a mentoria, né? Que é ele que conduz. Respondi, Clara. Mais alguma coisa? Entendi, obrigada. De nada. Alguém quer compartilhar alguma experiência? Se quiser, é só chamar, tá bom? Eu vou ali compartilhar agora como que você pode praticar a sua conexão com o seu mentor. Estão vendo? Então, né? Bom, então tá. Se cada pessoa faz de um jeito, como é que eu posso fazer? Do seu jeito. Essa é a melhor resposta que eu posso te dar, tá? Mas comece desenvolvendo intimidade com o sagrado. Pense sempre nisso. O objetivo é que você tenha intimidade com o sagrado. Então, hoje você me vê falando de Miguel, por exemplo, num lugar de intimidade. Você viu as meninas falando sobre, a Cris falando sobre Galadriel, a Vivi falando sobre Maria, não, desculpa, a Mafê falando sobre Galadriel, a Vivi falando sobre Maria, a Cris falando sobre João, e Serafiel também, né, Cris? Como parte dela, né? Uma extensão de si mesmo. Então, isso é uma relação tão íntima que realmente não existe aonde termina um e começa o outro. Porque é aquela coisa da equipe espiritual, esses seres, essas consciências caminham juntas. Então, o objetivo dessa conexão é você desenvolver intimidade com o sagrado, tá? Então, a primeira coisa, tenha hábito de ter o ritual cotidiano.
Então, meditar, orar, conversar, fazer pirâmides e bolhas de proteção, isso é assim, é que nem comer, é toda hora, tá? Então tem aquela coisa básica, aquela receitinha básica. Acordou, oração, agradece pela noite, agradece pelo dia e partiu para o dia, pirâmide de bolha de proteção para sair de casa, para interagir com as pessoas, né? Conversa com a sua consciência. Sabe aquelas conversas que a gente fala que a gente está falando com a nossa cabeça? Mantenha essa conversa, escuta o que ela está respondendo, questione, porque tem uma coisa que é muito comum da conexão com o mentor, é que antes de você terminar a pergunta, a resposta já chegou. É muito interessante isso. Quando você não sabe uma coisa, né, e você faz uma pergunta, por que será que o céu é azul? Se você não tem essa resposta, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar pesquisar. Mas se é uma pergunta que você nunca fez e a resposta aparece antes de você terminar a pergunta, provavelmente seu mentor está te respondendo. Porque é um conteúdo que você não tinha, tá? Isso assim, gente, lembrando, eu estou falando com uma linguagem que é mais acessível para gente, que é a linguagem do espiritismo, tá? Esse mesmo fenômeno acontece com nomes diferentes, interpretações diferentes em outros tipos de linhas filosóficas. Por exemplo, se você pode entender isso como uma conexão com a mente coletiva, tá? E que sua mente vai buscar a resposta da mente coletiva. É a mesma coisa, ok? Então, eu estou usando a linguagem do espiritismo porque ela é mais acessível e mais comum para a gente, beleza? Mas não quer dizer que tem que ser através dessa visão espírita, né? É, então, cria esse hábito. Rezar quando acordar, rezar quando dormir, rezar antes de comer. Teve uma época que lá no grupo a gente precisava rezar em toda a refeição, lembram disso, meninas? Toda a refeição tinha que rezar. Por quê? Porque a gente precisava criar o hábito de conversar com Deus, agradecer, fluidificar as coisas, tá? Depois você escolhe um horário para desenvolver sua sensibilidade e fazer contato com o mentor. Por quê? Porque você prepara o seu sistema para isso e o prepara para estar atento a esse momento. Então, se você tem facilidade, você gosta de escrever, você tem facilidade para escrever, você fala assim: olha, determinado horário, eu vou sentar e vou esperar uma inspiração para escrever. Eu quero que essa inspiração seja você falando comigo, ok? É uma das formas, que é ali terceiro item, desculpa. Escolha a forma que mais te atrai. Escrita, sinais físicos, sensações, visões, etc. Né? A Vivi pediu ali as bolinhas no copo d'água. A Cris pediu os números, em sincronicidade. E a escrita. A Mafê pediu para vir na meditação, a ideias na meditação. A Carla pediu que viesse através de animais. Você pode pedir aquilo que você vai entender. Fala, eu vou entender se isso acontecer. Se dessa forma acontecer. E normalmente ele te surpreende, porque ele vai fazer aquilo que você falou de um jeito que você não esperava, né? Que é uma forma de você confirmar que foi realmente uma interação com o seu mentor, tá? Faça o ritual de conexão, como eu falei para vocês. Sempre que você for sentar, for se colocar disponível para essa conexão, começa com uma oração, agradece, pede proteção e orientação durante o contato. Você pode convocar uma entidade com a qual você se identifica, se você quiser. Você pode chamar o anjo Gabriel para servir de âncora nesse momento para você. Se você gosta do anjo Gabriel, Maria, Miguel, ou Arturianos, ou a Fraternidade Branca, ou Buda, ou qualquer consciência, né? Se isso fizer sentido para você. Se não fizer sentido para você, basta que você dê o comando, formando, agora depois disso, formando pirâmide de proteção, formando bolha de proteção, para que você esteja dentro de um ambiente seguro, tá? E você se imagina dentro dessa forma. Depois que você fez isso, que você respirou, que você se concentrou, que você fez a sua proteção, você se entrega ao fluxo. Lembra que eu falei para vocês que eu desdobrava? Então eu deitava e deixava a minha mente flutuar. Cris falou, eu escrevia.
A Vivi falou, eu dormia. A Mafê falou, eu meditava. E isso tudo são formas de se entregar ao fluxo. Faz aquilo que você sentir. Você pode ter vontade de falar, você pode ter vontade de escrever, você pode ter vontade de cantar, você pode ter vontade de desenhar, você pode ter vontade de deitar, você pode ter vontade de várias coisas. A única coisa que eu falo para a gente escolher a forma que você quer se conectar antes, é porque se você precisar de algum material, tipo, se eu vou escrever, eu preciso de papel e caneta, para você já deixar lá, para que você não precise se desconcentrar para pegar alguma coisa. Então, se a Vivi desenha, né, ela já deixa ali os canetinhas, um lápis, o que que é que ela vai usar. A Cris escreve, ela já tá com papel e lápis ali, né? Eu também escrevo, eu já tô ali, eu fecho o olho e eu vou escrevendo de olho fechado mesmo, porque não precisa ficar bonito. Por que que a gente fecha o olho para psicografar? Porque o estímulo externo corta a sua conexão. Isso é o importante de você entender a respeito de se entregar ao fluxo. Você não pensa sobre o que você está fazendo, você só faz e vê o que acontece, tá? Ao terminar, você vai saber quando termina, porque a inspiração ou o impulso, ele cessa de uma hora para outra. Então, você está escrevendo, 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 aí para. Daí você fala, não, então eu vou escrever de novo. Você não sabe mais o que escrever. Tá desenhando, 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 daí para. Você não sabe mais o que desenhar. Ou você tá ali, tipo, deitada, tá desdobrada, de repente, pum, abre o olho. E você tá, tipo, você não tá com sono, não tá nada. Então, na hora que terminar o contato, na hora que terminar o fluxo, acabou. Você agradece, fecha o campo energético, assim como qualquer portal que possa ser aberto, basta dar o comando para isso, e fim. Depois você pode ler o que você escreveu, depois você pode ver o que você desenhou e tal, e colocar algum tipo de interpretação sobre aquilo. Mas o contato acabou. É só isso. Faça isso repetidamente, dentro da frequência que você puder, todos os dias, uma vez por semana, tal. Não importa. Pode fazer um evangelho no lar, pode fazer uma leitura bíblica, pode fazer uma leitura daquelas mensagens diárias que tenha um horário e que tenha uma forma pré-determinada, tá? E ver o que acontece. Porque a partir destes fenômenos do fluxo é que você vai entender quais são os próximos passos do seu desenvolvimento de conexão com o sagrado. Beleza? Ops. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só queria, acho que todo mundo falou, mas eu acho que é só enfatizar assim que não tem uma regra, né? Não tem um beabá, não tem uma coisa de certo e errado. E você que vai construir esse relacionamento. Então, é seu relacionamento, do jeito que você identifica, do que faz sentido para você. E aí você pode criar a sua própria regra, né? Ou o tipo de relacionamento que você quer ter. É só os cuidados de fazer a proteção e de ter uma frequência. Eu acho que é só isso, mas para cada um eu acho que se dá de uma forma diferente de acordo com a pessoa. E pode acreditar, né? Que eu acho que é o mais difícil. Tipo, a gente fica questionando, questionando, ah, não deve ser, não deve ser, não deve ser. Pode acreditar na informação que veio para você. Experimenta acreditar. Às vezes chega uma coisa que é muito difícil de acreditar, pede uma coisa mais fácil. Assim, ó, tá meio difícil de acreditar nisso aqui, me dá uma coisa mais fácil de acreditar só para eu ver o que acontece, né? Eu lembro de uma vez que eu estava, inclusive, na Índia, e eu ia fazer uma iniciação. E eu não me achava digna de fazer aquela iniciação, porque eu não tinha conhecimento suficiente para aquilo. E aí eu estava no quarto, e eu falava assim, não, eu não vou fazer a iniciação, porque eu não tenho conhecimento, eu não sou digna disso, não sei o quê. E aí eu falei assim, tá, eu preciso de um sinal de que eu sou merecedora dessa iniciação. Eu preciso, olha, 21 de agosto, 21 e 21. Cris, 21. É, eu falei, eu preciso de um sinal, mas eu preciso de um sinal assim, ó, escancarado. O universo me escancara, porque não adianta ser um sinalzinho pouco. E aí, na hora, as luzes do quarto começaram a piscar, mas elas não piscaram assim. Elas piscavam uma de cada vez, assim. E era tudo um interruptor só. E elas piscavam uma de cada vez. Daí eu falei,
Pra que tava comigo, eu falei, você tá vendo, né? Você tá vendo? Eu não tô vendo sozinha, né? Então, quando alguma coisa está muito difícil para você acreditar, para você seguir, pede algo mais fácil, para que você possa se dar, dar o benefício da dúvida, né? De querer acreditar. Que isso é fundamental para que você possa dar os próximos passos. Tá bem? Bom, deixa eu só confirmar aqui se é isso. É. Isso é o que a gente tinha para trocar hoje. Se alguém mais quiser falar, o momento é agora, que depois a gente vai fazer a radiação de cura. E eu queria saber como é que vocês estão, né? A Mia, a Clara, pai, a Nelma, não sei se vocês querem dizer, gostaram, fez sentido para vocês? Isso é tudo muito estranho para vocês, que, né? A gente está tão acostumado a falar sobre isso dentro da nossa realidade. Ah lá, Mia, adorei muito. A gente está tão acostumado a falar nisso que a gente se reuniu na terça-feira para ontem, né? Para falar sobre o que a gente ia conversar hoje e tal. E a gente fala assim, não, mas será que eles não vão achar muito estranho? Eles não vão achar que a gente é muito fora da casinha? Eu falei, gente, a, a Cris, mas ainda é estranho para mim. Deixa eu ver. Então, é meio estranho mesmo, né? Só que também a gente já chegou num nível que a gente também não pode mais ignorar e fingir que isso não, que nada acontece, né? Então, a gente tá dando o benefício da dúvida. Né? O benefício de acreditar, de sentir esses impulsos e deixar levar. Quer falar, Vivi? Eu lembrei da Carla no início da mentoria lá do Saber Ser Alma, ainda nem existia o Instituto Saber Saco. E a gente começava a conversar essas coisas de mentor, de conexão, e aí a gente se achava muito louca, e a gente falava, tá bom, vamos todo mundo morar em Plutão no final das contas com os ETs, porque É, porque era todo mundo nesse momento de descoberta e se achando muito enlouquecido, assim, né, fora da casinha. a Hoje a gente Clara acha sabe muito dessa piada menos. do Plutão, né, Clara? A Clara sabe que Plutão é o hospício. Olha lá, ela. Aham. É bem isso. Se o pior das coisas vai todo mundo morar em Plutão acreditando em fantasma. Tá tudo certo. Bom, então agora a gente vai fazer. Olha lá, a Clara cuida de Plutão. É o planeta dela. A louca amor, você é, Clara. Então a gente vai fazer a radiação de cura, tá? Estamos prontos para isso? Então, toda quarta-feira a gente faz essa radiação de cura. Na terceira quarta-feira do mês, vocês estão junto com a gente, então vocês participam dessa irradiação de cura. Não precisa fazer nada, basta intencionar, tá? E que eu vou conduzir. Se vocês tiverem uma aguinha para deixar aí por perto, essa água será fluidificada. Nós temos uma lista de pessoas que pedem pela cura, e é para essa lista que a gente intenciona esse envio de energia. Então vamos lá? Pedir para vocês fecharem os olhos. Conectando, entrando em contato com o seu eu superior, consciência divina que vive em você. Eu sou o eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, da saúde plena de todos os meus irmãos e de cada célula do meu corpo. Eu sou o eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, da consciência suprema, da libertação das dores. Eu sou o eu sou. Eu sou a cura de todos aqueles que vieram antes de mim e daqueles que chegaram depois. Eu sou o eu sou. Eu sou a vivência plena de todos os seres sobre a Terra. Neste momento,
Eu me dirijo a ti, grande arquiteto universal, inteligência maior, poder criativo, infinito e incessante, com plena confiança de que é de tua vontade que todos os seus filhos gozem do funcionamento pleno de todas as suas funções, da satisfação da vida sobre a terra, da saúde de todos os seus órgãos, de cada célula, de cada átomo. E confio no teu amor, na tua guiança, para que todos os seus filhos possam viver aquilo que eles precisam. Nessa confiança, eu peço a ti que me permita interceder por todos aqueles que pediram por cura, em seu nível emocional, físico e espiritual. Nós damos permissão agora para que Miguel e toda a sua ordem de anjos, arcanjos, atue com a nossa energia para levar a cura àqueles que sofrem. Que sejam utilizadas maiores e mais elevadas frequências de nosso ser, para que alcance cada um dos nossos irmãos, cada uma das consciências, as plantas, os animais. Sintam agora que somos todos catalisadores da cura. Nos conectamos juntos, uns aos outros. E através de nós, a energia da cura se expande para o nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso continente, os oceanos e todo o planeta. Eu sou, eu sou. Eu sou a cura do mundo e a ressurreição da terra. A energia de cada um de nós alcança agora cada cama por onde deita um irmão enfermado. Alcança cada hospital, cada leito. Recobre todos os nossos irmãos com a energia de cura. Alcança cada coração quebrado, cada mente obscura, com luz e amorosidade. E através de nós, reverberamos que o amor desperte. Que o amor desperte aqui, aí, em todos os lugares. Que o amor desperte em mim, em ti, em todas as pessoas. Eu sou, eu sou. Eu sou o amor infinito. Eu sou o eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todos aqueles que se abrem à minha energia e ao meu amor recebem a cura agora. E através de nós, Deus Pai, Mãe, Filho, todos em um, possa entregar a cura a todos os que sofrem. Por misericórdia e amor supremo, nós nos colocamos a seu serviço, Pai. Que assim seja. Assim é. E está feito. Que vocês possam receber também essa energia
que possam ser abastecidos de luz e amor. Nós agradecemos profundamente essa conexão sagrada. Fiquem em paz. Gratidão. Todos bem? Então, tá bem. Agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui, a cada um de vocês que assistiram a gravação. Que bom que vocês ficaram até o final. E no próximo dia, na terceira quarta-feira de setembro, estaremos juntos novamente. Fiquem atentos às nossas redes sociais, @saperisacro no Instagram, saperisacro no YouTube. A gente vai disponibilizar essa gravação e vamos avisar quando acontecem as próximas rodas de conversa. Tá bem? Obrigada. Fiquem em paz.